Bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no The Deep Dive. Imagina só, aquele barulho horrível de metal se retorcendo, um silêncio pesado logo depois, e aí, o caos. Sirene chegando, luz piscando, cena de acidente grave, né? Nesses primeiros minutos, ali no meio da confusão, o que é que decide, o que faz a diferença entre viver e morrer? Hoje, a gente vai mergulhar nisso, na avaliação inicial e no manejo de quem sofreu um trauma sério. O nosso guia é um protocolo super conhecido, o ATLS, Suporte Avançado de Vida no Trauma. E entender essa lógica não é só para médico não, viu? Essa é uma forma poderosa de pensar prioridades quando tudo está pegando fogo. É um tema tão chave que, olha, aparece direto em provas importantes da área da saúde. Então, nossa missão aqui é destrinchar os passos desse sistema, usando como base um material especializado que a gente analisou. Bora lá? Isso, perfeito. E o legal desse protocolo, assim, é como ele é direto e metódico. A sequência ABCD, que a gente vai detalhar, né? Vias aéreas, respiração, circulação, incapacidade neurológica e exposição ao ambiente é mais que um checklist, sabe? É quase uma filosofia. Seguir essa ordem, sem atalho, é o segredo para não deixar passar batido uma lesão que pode matar em, sei lá, minutos. A ideia é essa, resolve primeiro o que mata primeiro. E a nossa conversa vai seguir essa estrutura mesmo, do material oficial, que foca nessa abordagem padrão. Total sentido. É tipo erguer uma parede, né? Precisa do alicerce firme antes de colocar o tijolo de cima. Então vamos começar por essa base. A letra A, Airway, as vias aéreas. O que exatamente a gente busca aí? O airway, então, é garantir que tem um caminho livre para o ar chegar lá nos pulmões. Pensa na boca, lá no fundo da garganta, laringe, traqueia, qualquer coisa bloqueando ali, sangue, vômito, um dente que quebrou ou até a própria língua da pessoa desacordada impede o oxigênio de entrar. E isso é a prioridade número 1 mesmo, porque sem oxigênio, cérebro, outros órgãos vitais, eles começam a sofrer em pouquíssimo tempo. Imagino, e deve ter sinais claros, né, de que essa via aérea está correndo risco. O material que a gente viu fala de umas situações clássicas, não é? Sim, sim, e são cenários que ligam um pisca-alerta na hora. Por exemplo, um rebaixamento importante do nível de consciência, a gente mede isso com a escala de coma de Glasgow, né? Se a pontuação está baixa, tipo menos de 9, isso sugere que a pessoa talvez não consiga proteger a própria via aérea. Aquela capacidade de tossir, de engolir para não aspirar secreção pode estar comprometida. Outra coisa, trauma direto na cara ou no pescoço, especialmente se está sangrando pela boca, pelo nariz, ou se tem sinal de lesão na laringe, tipo rouquidão, dificuldade para falar depois de um trauma no pescoço. E um ponto assim super crítico, queimaduras, principalmente na face, pescoço ou até dentro da boca. Isso pode causar um inchaço, sabe, um edema muito rápido e feio que fecha tudo. Nesses casos, tem que pensar na frente, antecipar o problema. Entendi. Identificou o risco. E aí, como é que garante essa via aérea, na prática? Não é só, sei lá, puxar o que está obstruindo, certo? Exato. Às vezes uma manobra simples, tipo levantar o queixo, aspirar-lhe a boca, já resolve. Mas muitas vezes a gente precisa de coisas mais avançadas. Uma primeira opção é usar a bolsa válvula máscara, o famoso AMBU, para ventilar, para empurrar o oxigênio para dentro. Só que tem um porém aí. Isso pode jogar ar para o estômago também, não só para os pulmões. E estômago cheio de ar aumenta muito a chance da pessoa vomitar e aspirar esse vômito, que é justamente o que a gente quer evitar, né? Nossa. Pois é. Por isso, a solução mais segura, a definitiva mesmo, é a intubação endotraqueal. Passar um tubo direto na traqueia. Aí sim, caminho livre e protegido para o ar. Agora, aqui a coisa fica realmente interessante. E se não der para intubar? Pensa num inchaço gigante ou um trauma na face que detonou tudo, você não acha mais os pontos de referência. Nesses cenários de não intubo, não ventilo, tem uma medida extrema, mas que salva: a cricotireoidotomia cirúrgica. É um procedimento de emergência total. A gente faz um corte direto na traqueia através de uma membraninha que tem aqui no pescoço, a cricotireoide. É rápido, com bisturi ou uma agulha especial. Literalmente, cria uma via aérea nova quando a normal está bloqueada ou não dá para acessar. É o último recurso, mas, nossa, vital quando precisa. Uau, caramba, imagino a pressão para tomar essa decisão. Ok,
Então, conseguimos a via aérea, o A está resolvido. Passamos para o B, breathing, a respiração. Mas, peraí, se o caminho do ar está livre, por que um passo separado para a respiração? Não devia ser a mesma coisa? Ótima pergunta. E essa diferença é fundamental. O A garante que a estrada está aberta. O B confere se o carro ou ar está mesmo andando para essa estrada, entrando e saindo dos pulmões. Ou seja, a gente avalia a mecânica da ventilação. Não adianta nada ter um tubo na traqueia se o pulmão não está expandindo, não está contraindo, se não está tendo troca de gás lá dentro. Ah, saquei. Então, mesmo com a via aérea perfeita, a pessoa pode não estar respirando direito. Mas por quê? Que tipo de coisa pode causar isso, segundo o material? Várias coisas podem acontecer. Uma lesão na medula, lá em cima no pescoço, por exemplo, pode paralisar o diafragma, os músculos entre as costelas, que são o motor da respiração, né? Um trauma forte na cabeça pode bagunçar o centro respiratório lá no cérebro, aí diminui o comando para respirar. E, claro, lesão direto no tórax. Um monte de costela quebrada que dói demais e impede de expandir direito o tórax, instável que a gente chama. Ou então, um pulmão que furou e murchou, o pneumotórax. Ou sangue acumulado ali no espaço pleural, o hemotórax. Tudo isso atrapalha a função de respirar, mesmo que a via, o caminho, esteja livre. Entendi. Então, no B, a gente está literalmente olhando, ouvindo, sentindo se o peito mexe dos dois lados igual, se o ar está entrando e saindo bem. Exatamente isso. Olhar se a respiração está simétrica, se tem esforço. Ouvir os pulmões com estetoscópio para ver se o som está normal dos dois lados. Talvez usar o oxímetro de pulso para ver a saturação de oxigênio no sangue. E se a gente acha um problema aqui, tipo um pneumotórax hipertensivo, que é uma emergência gravíssima, o ar fica preso e comprime o coração, os vasos, esse problema tem que ser tratado na hora, antes de pensar em ir para o C. Por exemplo, com uma agulha para descomprimir o tórax. Resolve o B antes de seguir. Entendido. Primeira estrada A, depois o carro andando B. Resolvemos isso, chegamos no C, circulation, a circulação. Agora o foco é o coração e os vasos, certo? Tá bombeando, o sangue tá chegando onde precisa. Perfeito. No C, a gente avalia se tem sangue suficiente circulando e se o coração está dando conta de bombear esse sangue para levar oxigênio para os tecidos, para as células. O grande vilão aqui no trauma é o choque hemorrágico. Perder tanto sangue que o sistema todo entra em pane. E como a gente vê isso rápido, não dá tempo de ficar medindo pressão com calma em todo mundo logo de cara, imagino. Que atalhos o material sugere? Tem uns sinais rápidos que valem ouro. O nível de consciência, de novo. Se a pessoa está agitada, confusa, pode ser que o cérebro já esteja sentindo falta de oxigênio por causa da má circulação. A pele, pálida, fria, suando, é sinal clássico de choque. O coração acelera, né, para tentar compensar a perda de sangue. E os pulsos? Se tem pulso, qual a força? Está regular? Se você consegue sentir o pulso radial, aqui no punho, geralmente indica uma pressão mínima ali, uns 80, 90 milímetros de mercúrio de sistólica. Agora, se só dá para sentir pulso no pescoço, carotídeo, ou na virilha femoral, aí a coisa está mais feia. E aqui entra uma ferramenta que, nossa, virou chave, o exame FAST. É um ultrassom rapidinho ali do lado do leito mesmo, para achar líquido livre, que geralmente é sangue, dentro da barriga, em volta do coração ou nos pulmões. Ele não diz de onde está sangrando, mas confirma se tem sangramento interno importante. Isso ajuda muito a decidir o que fazer, se precisa operar correndo. Interessante como a tecnologia entra nessa avaliação rápida. E você falou de uma dica de ouro para checar A, B e C de uma vez só. Ah, sim. É algo que o material destaca porque é simples e muito eficaz logo de cara. Perguntar para o paciente uma coisa boba, tipo, qual o seu nome? Parece nada, né? Mas pensa na fisiologia que está por trás da resposta. Se a pessoa responde claro, direitinho, a via aérea tem que estar livre para ela conseguir falar. B, ela precisa estar movimentando o ar, respirando para fazer som com as cordas vocais. E C, o cérebro tem que estar recebendo sangue e oxigênio, a circulação tem que estar boa, para ela entender a pergunta e conseguir responder. Claro, não é um diagnóstico completo, óbvio, mas dá uma foto rápida ali da estabilidade do ABC. Se não responde, ou responde confuso, opa, alguma coisa nesses 3 pilares aí provavelmente está errada. Caramba, genial. Uma pergunta tão simples com tanta informação.
Agora, um ponto que me parece assim super importante, o paciente trauma é instável por definição, né? E se no meio da avaliação, sei lá, você garantiu a via aérea, tá começando a ver a respiração e de repente a pessoa piora, fica roxa, para de responder, o que faz? Volta tudo do começo. O protocolo ATLS. E o material bate muito nessa tecla. Se acontecer qualquer piora clínica do paciente, a qualquer hora, a ordem é: para tudo e volta para o A. Reavalia A, B, C. Tudo de novo, na ordem, por quê? Porque a situação pode virar em segundos, né? Uma via aérea que estava boa pode obstruir se o nível de consciência cair e a língua for para trás. Um pneumotórax pequeno pode virar hipertensivo. Um sangramento que estava controlado pode voltar com força. Tentar seguir adiante na sequência com um problema novo no ABC é pedir para dar errado. Tem que ter essa disciplina de reiniciar a avaliação primária sempre que o paciente piorar. Essa vigilância constante, essa capacidade de ajustar o plano é absolutamente crucial. E essa necessidade de ter um método claro, de ter o conhecimento ali na ponta dos dedos sobre pressão, não vale só para emergência. Exatamente. Ter um caminho organizado e as ferramentas certas faz toda a diferença quando o negócio aperta. E falando nisso, para quem é estudante da área da saúde se preparando para provas puxadas ou para a vida real no plantão, ter um método e um material de confiança é essencial. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas interiores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. A organização e o acesso rápido à informação certa são tão vitais nos estudos quanto na sala de emergência. Bom, superada essa regra de ouro da reavaliação constante do ABC, o protocolo continua com as letras D e E. O que elas cobrem, então? O D vem de disability, ou incapacidade neurológica. Aqui a gente faz uma avaliação neurológica rápida, mas focada. O principal é reavaliar a escala de coma de Glasgow, que a gente já mencionou, para ter uma nota objetiva do nível de consciência. A gente olha também o tamanho das pupilas e se elas reagem à luz, o que pode dar pista sobre lesão no cérebro. O objetivo aqui é pegar logo sinais de traumatismo craniano grave ou outras condições neurológicas agudas que ameacem a vida. E o E? Esse parece menos óbvio que os outros. O E é de Exposure e Environment. Exposição e ambiente. Exposição quer dizer tirar toda a roupa do paciente com cuidado para não piorar a lesão na coluna, claro, para procurar lesão escondida. É impressionante o que pode aparecer nas costas, no bumbum, nas axilas, no couro cabeludo, lugares que não ficam à vista. A gente procura hematoma, osso torto, ferimento de faca, de tiro. É um exame rápido da cabeça aos pés. E o ambiente, aqui tem um alerta crítico. Hipotermia. A pessoa que sofreu trauma exposta ali perde calor muito, muito rápido, ainda mais na sala de emergência que costuma ser fria. E a hipotermia é péssima no trauma, sabia? Ela atrapalha a coagulação do sangue, aumenta o risco de infecção, de acidose, vira uma bola de neve. Por isso, logo depois desse exame rápido de exposição, é fundamental cobrir a pessoa com cobertor, de preferência aquecido, e manter a sala quentinha. Controlar o ambiente para evitar a hipotermia faz parte do E, essencial. Faz todo sentido, protegendo o frio enquanto procura as lesões. Então, a ABCDE cobre essa primeira onda de avaliação, de intervenção para salvar a vida na hora. Ok, o paciente foi estabilizado nessa fase. Acabou aí? O que vem depois? Não, de jeito nenhum. A avaliação inicial é só o começo, na verdade. Depois que o ABCDE foi feito, que as ameaças imediatas foram controladas e, lembrando, sempre reavaliando se precisar, a gente passa para a avaliação secundária. Como o nome já diz, é uma segunda olhada, mais detalhada, mais metódica. Aí sim a gente faz um exame físico completo, da cabeça aos pés, parte por parte, com mais calma. É a hora de olhar dentro do ouvido, nariz, boca, palpar a barriga toda, ver se a bacia está estável, examinar cada braço, cada perna com detalhe. Além disso, a gente tenta pegar uma história clínica mais completa, com o próprio paciente, se der, ou com quem estava junto. Tem um macete para lembrar, o AMPLE usa. Saber se toma anticoagulante, por exemplo, é crucial.
P de passado médico, cirurgias antigas, e para a mulher se tem chance de estar grávida, prenhez. L de líquidos e última refeição, importante para o anestesista, caso precise operar. E E de evento, os detalhes do trauma, como aconteceu, o ambiente. A avaliação secundária inclui também olhar os exames que já foram pedidos, tipo raio-x, e decidir se precisa de coisa mais avançada, como tomografia. E muito importante, é nesse momento que se pensa com mais clareza. Essa pessoa precisa ir para um hospital maior, um centro de trauma mais especializado, para tratar lesões mais complexas. Ok, então, o que tudo isso quer dizer, no fundo? Recapitulando os pontos-chave que a gente tirou dessa análise do ATLS. A sequência ABCDE é sagrada. É a coluna vertebral do atendimento. Não dá para pular letra. Tem que resolver o problema da letra atual antes de ir para a próxima. A gente entendeu bem a diferença vital entre ter o cano desobstruído, a via aérea, e a bomba funcionando direito, a respiração. E a regra de ouro, que não dá para esquecer. Qualquer piora, volta para o começo, reavalia o ABC na hora. O material que a gente usou até citou um caso que deu certo, né? Onde essa abordagem sistemática foi o que salvou a pessoa. Exatamente. Se tem uma mensagem principal, um fato de alto rendimento como o material sugere, é essa. Mudou o quadro clínico. Reinicia o ABC. Sem pensar duas vezes. A disciplina desse método, sabe? Esse passo a passo combinado com a reavaliação constante. É isso que faz a diferença entre a vida e a morte logo depois de um trauma grave. Não é sobre ser herói sozinho. É sobre aplicar direitinho um sistema que funciona. Perfeito. Fechamos então a nossa análise sobre os princípios da avaliação inicial e do manejo do paciente traumatizado. Agradecemos a quem acompanhou a gente nessa exploração detalhada. E, como a gente sempre faz, deixa uma reflexão final, algo para a gente pensar um pouco mais. O protocolo ABCDE é genial para focar no que mata agora, nas ameaças imediatas. Mas e depois que essa fase crítica passa? Como é que as equipes de saúde equilibram as prioridades seguintes? Como pesar, por exemplo, o tratamento de uma fratura feia de fêmur, que não mata na hora, mas pode deixar sequelas sérias, com a necessidade de manter aquela estabilidade que foi tão difícil de conseguir. Onde entra o cuidado com lesões que mudam a vida da pessoa a longo prazo, tipo certas lesões na coluna ou nos nervos. Nesse quebra-cabeça gigante que é o cuidado continuado do trauma. É um desafio constante, que vai muito além daquela primeira hora na emergência. Fica aí a reflexão.